galera, que bom que vocês vieram. Essa aqui é a saudação tradicional da Terra. Todos os inícios de aula, inícios de lives, a gente recebe com esse acolhimento aqui. E aqui hoje, nesse evento tão especial, não podia ser diferente. Vou me apresentar, sou Felipe, para quem não me conhece. A gente que acompanha a Terra já pode ter me visto aí em outras lives, mas para quem não me conhece, eu sou Felipe, sou cofundador e COO aqui da Terra. Estou super feliz de estar aqui com vocês nessa live. Ah, Falar um pouquinho para vocês, para quem também não conhece a Terra, muitas vezes é a primeira vez que as pessoas estão passando por aqui. Então, contar um pouquinho para vocês sobre a Terra antes da gente entrar no nosso conteúdo e apresentar o nosso convidado especial de hoje. A gente está aqui há 9 anos quase. Em agosto a gente completa 9 anos como uma escola que se tornou referência para lideranças digitais e lideranças de produto no Brasil. São mais de 40 mil estudantes e mais de 500 empresas que já fizeram programas de capacitação junto com a Terra, em um ambiente sempre muito acolhedor, muito focado na experiência de aprendizado. Experiência essa que é sempre muito reconhecida por todo mundo que passa aqui pelas experiências da Terra. O nosso NPS histórico é acima de 70, o CSAT acima de 80. Hoje a gente conta com 8 formações completas na vertical de produto e mais de 100 cursos com certificado na plataforma. Pouco do histórico, né? A gente, desde 2018, fomos reconhecidos por alguns dos principais players de tecnologia do Brasil e do mundo, aceleração no Google for Startups, programa de aceleração da KPMG, Scale Up da Endeavor. Só para ter uma ideia, nos últimos 12 meses, os nossos estudantes finalizaram mais de 1 milhão de aulas dentro da plataforma da Terra, sempre com avaliação muito positiva, avaliação média, aula por aula, que a gente sempre pergunta no final da aula, 9,2 de 10. Então, motivo de bastante orgulho aqui para a gente. No mercado também, né, a gente está sempre com parcerias muito sólidas, muito fortes com as principais empresas. Então, a gente já empoderou times de grandes empresas, né, para mudar o jogo do mercado, mais de 10 mil profissionais e 500 empresas, as principais empresas de alguns dos setores, em particular o setor financeiro. Só do Itaú já foram mais de 2 mil Product Managers formados aqui pela Terra, mas também Nubank, XP, BV, Bradesco, Somos Educação, Cogna, Magalu, iFood, Unilever, uma quantidade muito boa e muito legal de empresas que ou estão na vanguarda da tecnologia ou estão em plena transformação digital. A gente costuma dizer aqui que hoje em dia toda empresa é uma empresa de produto digital, né? Você tem uma Ambev que tem o Zé Delivery, você tem uma Nike que tem aplicativos fantásticos. Você pensa na Nike, tá, beleza, artigos esportivos, produtos físicos, mas na prática é uma empresa digital também. Então, todas empresas passam por esse processo de digitalizar produtos e a gente está aqui sempre disponíveis e dispostos a ajudar a dar esses passos, né? A gente não faz isso sozinhos, né? Nós até é uma empresa, uma escola baseada em comunidade, uma comunidade ativa, sempre aproveitando o conhecimento de uma rede de experts super qualificada. São mais de 200 especialistas do mercado que contribuem com horas e horas de aulas e conteúdos sob demanda, eventos ao vivo, inclusive como esse aqui que a gente está hoje, e que também atuam nas principais empresas do Brasil e do mundo, na vanguarda da tecnologia e dos produtos digitais. E aí, o tema de AI, que é o nosso tema central aqui do Terra AI Lab, é um tema que a Terra também foi pioneira. A gente, lá em 2018, lançou um dos primeiros cursos de ciência de dados e machine learning no Brasil, que formou mais de 1.000 profissionais. Desde 2020, a gente está criando conteúdos gratuitos sobre inteligência artificial. 2022, com a ascensão da inteligência artificial generativa, também foi um momento em que a gente estava lançando a primeira formação de inteligência artificial generativa para negócios digitais no Brasil. Diego Barreto, CEO do iFood, já teve em eventos com a gente para falar de AI. Então, é o tema da vez, é o tema que a gente precisa se aprofundar, que as pessoas vão precisar de maior nível de upskilling, de reskilling, e a Terra está se preparando há anos já para esse momento. E esse evento aqui é mais um exemplo desse preparo e dessa vontade de contribuir
com a comunidade de produtos brasileira na adoção de ferramentas e técnicas de inteligência artificial para otimização da produtividade. E esse aqui é o Terra AI Lab. Então, a nossa sequência de eventos em março, em maio e junho, sobre o tema de inteligência artificial na prática para product managers que querem dar o próximo passo. A gente já está aqui no segundo evento, tem mais eventos vindo por aí. E o tema de hoje é produtividade com inteligência artificial, acelerando discovery e delivery de produtos digitais. Você parar para pensar, né? Quantas vezes você, como pessoa de produto, já se viu, sei lá, travado num ciclo de discovery que demorou demais para ganhar clareza, ou que gerou aquela quantidade gigantesca de post-its e insights que estão ou estão numa plataforma digital, ou estão colados na parede, e você não tem nem tempo para fazer o download direito daquela história. Virou quase impossível transformar um processo árduo em alguma decisão ou então num delivery, né? Um time que correu para planejar uma entrega, mas passa semanas e percebeu que boa parte do esforço podia ter sido evitado se tivesse um pouco mais de alinhamento, um pouco mais de processo colaborativo, se as prioridades tivessem sido mais claras desde o começo. Eu já vivi muito isso como profissional de produto e eu sei que essas situações são mais comuns do que parecem muitas vezes. Elas geram frustração, porque a gente gasta energia demais, gera pouco resultado, porque a gente vê a oportunidade meio que escorrendo pelas mãos mesmo, porque falta ritmo para conseguir, agilizar o processo, e porque a gente sabe que podia ser melhor, né, basicamente. A engrenagem muito pesada não ajuda as coisas a girarem. E eu acho que é nesse ponto, em particular, que a inteligência artificial pode fazer mais diferença, né? Não como uma solução mágica, mas como uma alavanca mesmo, né? Uma ferramenta que vai destravando partes do processo, que pode acelerar as nossas análises, que pode reduzir retrabalho, que pode abrir espaço para nossa inteligência humana, aplicada, né, focada no que realmente importa, que é tomar as melhores decisões. A gente, às vezes, como pessoas de produto, gastamos muito tempo em processos, em atividades repetitivas, na coisa operacional, e deixamos de gastar nossa energia com o que mais importa, que é gerar valor, que é tomar as decisões corretas, né? E aí foi com isso em mente que a gente aqui se uniu à Miro, uma das empresas e marcas mais admiradas do mundo de produto, e com produtos incríveis, né, de colaboratividade para times de produto digital, nessa missão aqui de destravar a produtividade desses times. E esse aqui é o primeiro de uma série de conteúdos que a gente ainda vai produzir em parceria nos próximos meses. Mas a gente está muito feliz, acho que são a Terra e Miro são marcas que acho que andam de mãos dadas e agora a gente anda de mãos dadas como uma parceria formal mesmo. Então, tenho um super prazer de convidar aqui para o nosso palco virtual o Bruno Machado, que é Senior Solutions Engineer em Latam da Miro. Ele que trabalha aí com centenas de empresas nessa busca de ganhos de produtividade, colaboratividade e vai compartilhar aqui com a gente algumas dessas melhores práticas. Bruno, bem-vindo. Obrigado, Felipe. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com a Tera hoje. Eu sou o Bruno, como o Felipe comentou, engenheiro de soluções aqui da Miro. Estou na empresa já tem quase 3 anos. Eu entrei pelo escritório de Londres, estava morando fora. E, e aí, acho que com um ano de empresa, começaram a operação da América Latina. Comecei a conversar com o pessoal, me interessei e voltei morar no Brasil para ajudar o desenvolvimento da região, né? Então foi uma coisa que casou muito bem. Eu já estava com saudade do sol do Brasil, né? E o começo da região. Então foi criado ali um time. Hoje a gente tem umas 15 pessoas dedicadas 100% à região. E agora eu ajudo aqui os clientes do Brasil e da América Latina. Naquele slide ali dos clientes, existem diversos ali que eu já fiz sessões, então existe talvez pessoas aqui no chat que já participaram de alguma sessão minha ali pelas empresas, mas eu estou muito contente de estar aqui hoje também para falar um pouco para essa comunidade de produto de maneira mais aberta, né? No passado a gente participou ali do Product Camp, conseguiu
ver as pessoas irem lá no nosso stand, pegar ali um sticker para colar no notebook, olhar para a gente e falar: caramba, vocês existem mesmo, são pessoas e não robôs. E sim, essa experiência foi muito legal e é muito bom estar aqui continuando essa experiência aí de disseminando aqui conteúdo também. Então, a sessão de hoje, talvez eu já possa até compartilhar minha tela, Felipe. Opa, com Tá, certeza. acho que Deixa eu interromper aqui. Boa, obrigado. A sessão de hoje a gente vai falar bastante sobre produtividade, inteligência artificial, como o Felipe falou, mas eu queria também ouvir de vocês como vocês utilizam a Miro. Então vocês podem escanear esse QR Code aqui, vou até deixar ele maior para vocês escanearem, e vocês vão conseguir mandar aqui para o nosso board como vocês utilizam o Miro. Se tem alguém que nunca utilizou, coloca também para eu entender ali o nível de quão rápido eu vou aqui na minha apresentação também. A gente tem até 1h30, mas se a gente puder liberar vocês aí para curtir a quinta-feira de vocês antes, a gente vai também. Então já começou a cair aqui os post-its, as notas adesivas. Como tem bastante gente, talvez até quebre aqui o nosso aplicativo, já é esperado, mas está tudo bem. Tipo, vamos ver até onde vai. Então temos aqui retrospectivas, workshops, checklists, bastante roadmap, OKRs. As descobertas, né? Os discoveries, dinâmicas. Uso para tudo, de planejamento e de ideação à criação. Esse aqui vai ser basicamente o que a gente vai falar hoje aqui, do Discovery ao Delivery. Discussão com o time, tem uma pessoa que nunca utilizou, bem-vindo, espero que você goste da plataforma. Vou dar um overview mais básico ali também, para você ter uma ideia. Mas isso aqui que você já está vendo é a Miro, tá? Protótipos, isso aqui é legal. O pessoal que faz protótipo, eu vou mostrar para vocês o que está por vir, tá? Na Miro, a gente vai falar do que tem hoje na plataforma, mas existem também algumas coisas novas no nosso roadmap que tá muito legal na parte de prototipagem, tá? Boa. Começou a parar aqui, antes de começar a minha apresentação, eu já vou mostrar uma coisa interessante aqui que o pessoal gosta. Que é o seguinte, eu tenho aqui minhas notas adesivas, o Felipe comentou ali daquele emaranhado de notas de coisas. O que que a gente pode fazer aqui com a Miro, né? Eu vou filtrar aqui, vou pegar minhas notas adesivas. E com a inteligência artificial, que a gente vai começar, a gente vai falar bastante hoje, né? A gente tem dois entry points aqui em Miro AI ou aqui em cima em Crie com IA. Nós vamos aqui em Miro AI e eu quero criar um grupo, ou seja, uma clusterização por palavras-chave. E aí, automaticamente, ele já vai clusterizar para mim, eu já consigo bater o olho nos tópicos aqui mais relevantes, né? Então, temos aqui workshops, planejamento e acompanhamento de sprints, ideação, wireframes, algumas pessoas que nunca utilizaram, prototipagem e discovery, métricas e algumas que ele não conseguiu categorizar. Então, aqui já é um exemplo de como você pode utilizar a inteligência artificial. Vou voltar nesse exemplo depois, mas é interessante vocês já terem uma palhinha aqui de como que funciona, beleza? Então, obrigado para todo mundo para todo mundo que entrou aqui, compartilhou aqui. E eu vou falar um pouquinho bem rápido aqui da empresa, tá? A gente sempre gosta de falar aqui sobre a missão, talvez do produto, né, ou da empresa, que muita gente vê a Miro como um whiteboard simples, né? E a gente se vê como uma plataforma para inovação, tá? Um workspace para inovação. Faz já algum tempo que a Miro já passou dessa fase de whiteboard apenas, e agora com as centenas de integrações, com a inteligência artificial, né, a nossa missão ali é capacitar as pessoas, as equipes e os times a criarem a próxima grande ideia. Então, vocês que estão em empresas realmente disruptivas no mercado hoje, que precisam dessa inovação rápida, precisam esse ambiente para você colaborar e para você conseguir inovar mais rápido, né? A gente tem todo um pitch que fala sobre isso, mas eu não vou cobrir hoje, eu vou direto ao ponto aqui. E vou cortar aqui para a parte do que a gente fala, que é a questão de inovar em escala e quebrar esses silos de inovação. O que que são esses silos de inovação? Quando cada departamento tem ali a sua ferramentinha para trabalhar, né? O designer está no Figma,
o pessoa de produto talvez está na Miro, ou algumas pessoas ainda resistem, está lá no Word, no Excel, aí o agilista está na Miro, e assim vai. Então a gente está tentando trazer, fazer que a Miro seja o lugar onde você consegue centralizar toda essa informação, né, e conectar com as ferramentas que você precisa no seu dia a dia, para que você possa inovar em escala, com todo mundo que precisa dar esses inputs, desde a descoberta, a definição, a entrega, né, nesse feedback loop aqui que a gente tem para a resolução dos nossos problemas e a criação de novos produtos. E, por fim, antes da gente colocar a mão na massa, a maneira que a Miro ela acelera essa jornada, né, desde a descoberta até a entrega, são com esses e alguns outros casos de uso, né? E esses que tem o negocinho amarelinho aqui é os que a gente tem algum tipo de inteligência artificial que pode te ajudar com isso. Então a gente tem ali desde do síntese de insights, né? Juntar essas informações, os workshops, mapeamento da jornada de clientes, aí começam os diagramas na definição, documentação, planejamento de sprints, aí retrospectivas e no final lá melhoria contínua. Então tem todo esse ciclo, existem diversos casos de uso que às vezes as pessoas não conhecem e o meu trabalho é ajudar as pessoas a descobrir isso, descobrir essas possibilidades e estamos aqui hoje, 184 pessoas, para descobrir um pouco dessas possibilidades. Antes de falar exatamente de IA, se bem que eu já comecei, mas eu queria mostrar uma coisa bem interessante para vocês que pouca gente conhece ainda. Tava em beta, agora já está disponível para todo mundo, que é o conceito dos espaços. Então, dentro da Miro, eu quero que vocês foquem aqui nessa barra da lateral. Você pode criar um espaço lá, que é como se fosse uma pastinha, um projeto, e depois você pode criar sessões. Então, eu tenho aqui sessões, né, adicionar sessão, e eu tenho a minha sessão de descoberta, ideação e entrega. E cada um desse aqui é um boardzinho diferente que eu tenho ali no meu projeto, né, no meu espaço. Qual que é o conceito aqui? Criar mais boards e organizar melhor o conteúdo. Então, eu tenho ali um board para minha pesquisa de mercado, eu tenho um board para minha pesquisa de usuários, talvez eu tenha um Power BI com algumas métricas que são importantes para mim, e eu vou passar por alguns deles, os que forem relevantes aqui, tá? E aí vão colocando no chat, eu tô com uma segunda tela aqui que eu vou tentar acompanhar também. O que que vocês acharam, o que que vocês gostaram, talvez foque em alguma coisa e etc. Beleza? Então, vou começar com desde a descoberta, né? Fazendo o discovery inicial, abri o meu board aqui, é o meu primeiro. Eu organizei eles aqui também de uma ordem que seja fácil de eu ver ali a ordem de desenvolvimento. E talvez, né, aqui antes da IA, mas é uma maneira bem feijão com arroz ali de usar a Miro, que é visual, colaboração visual. Coloca aqui algumas coisas das suas pesquisas, o que que é tendência, né, inteligência artificial, tem os comentários das pessoas, pô, legal isso aqui, é nessa linha que a gente tem que desenvolver mesmo. Marquei umas coisas importantes aqui. Show, fizemos a nossa pesquisa inicial. E para quem nunca usou a Miro, é isso, é um workspace ali onde você pode colocar todas as suas ideias e organizar suas ideias visualmente. Esse aqui não tem nada de super interessante nesse board, né? É só a pesquisa ali com algumas coisas. Mas agora, a partir daqui vai começar a ficar mais interessante. Segundo passo ali, começamos a fazer as nossas entrevistas com os usuários e mapear a jornada do cliente. Então eu tenho aqui no mesmo board ah, uma entrevista, né? Vamos supor que a gente já fez essa entrevista e eu tenho um conceito bem interessante que eu vou explicar para vocês, que é o conceito de template inteligente. O que que é um template inteligente? Ele já traz para gente alguns atalhos, então eu tenho aqui o modo privado e o cronômetro. Ou seja, se eu clicar aqui em cronômetro, ele já abre o cronômetro para mim, eu não preciso lembrar que ele está aqui, ó, né? Encontrar o cronômetro na barra de colaboração. E o modo privado também. Eu estou sozinho nesse board, não consigo mostrar para vocês, mas o modo privado é um modo que eu consigo é, garantir que as pessoas não vejam o conteúdo da outra enquanto eu estou escrevendo, né? Então, esse template, né, já respondendo a Camila aqui, a gente encontra aqui entre os templates, né? Então vamos aqui nos templates mesmo. E aí
Os templates inteligentes, eles, é engraçado, eles são muito revolucionários, mas eles já são old news já. Já tem os planos de ação, que agora é a nova coisa, a novo lançamento aqui da Miro. Mas tá vendo todos esses templates aqui, ó? Eu tô em todos os templates. E todos que tem esse botãozinho com a IA, por exemplo, aqui, ó, receber feedback. Aqui, ó, esse das dependências é inteligente também. Então, ó, receber feedback, sugerir ações, todos esses são inteligentes. Vocês vão ver que a gente está atualizando os templates normais para trazer esses templates inteligentes, tá? Então, temos os atalhos. Posso tentar demonstrar a parte do modo privado depois para vocês verem, mais pro finalzinho. Ô, Mas qual Bruno, que é a ideia aqui? Sim, a Camila perguntou onde que foi que você acessou a lista de templates? Camila, é aqui nos templates mesmo, é o segundo botãozinho. Os inteligentes ficam juntos com os tradicionais aqui. E uma dica interessante é você colocar em português, tá? Para você conseguir pesquisar em português aqui o conteúdo, ter os templates em português também. E aí, pessoal, no meu template de pesquisa, eu já tenho aqui o que que as pessoas têm um sentimento positivo, sentimento neutro, vou colocando aqui as coisas que eu vou anotando, né? Terminei aqui, né? Temos as perguntas também. E o que que eu posso fazer? Com um clique aqui em gerar resumo, ele vai ler todo aquele conteúdo e vai resumir para mim um relatório do feedback desse usuário. Então, eu estou pegando aquele conteúdo não estruturado e estruturando em um documento aqui de maneira bem fácil, tá? Esse documento que foi criado, vocês estão vendo aqui, ele é um widget novo da Miro. E o widget novo, esse widget novo, a gente tem aqui um modo de foco nele também. Então você pode entrar, utilizar aqui modo de foco. Esse modo de foco pode também se tornar a visualização inicial do seu board. Vocês vão ver alguns que tem essa visualização inicial também. E, e, e etc, né? A gente consegue resumir. O que é bem legal também. Ah, eu quero pegar uma quote aqui. O usuário falou essas três coisas, eu quero elas. Eu posso trazer, né, clicar e arrastar essas notas adesivas aqui para dentro do meu documento e utilizar como esses pontos aqui dentro, né? Então, converto automaticamente. O que você usou, síntese de pesquisa, certo? Exatamente, síntese de pesquisa, esse nomezinho aqui. Ele pode estar um pouquinho diferente, que eu fiz algumas customizações, mas a ideia é essa. Paula perguntou qual que é o modelo de IA base para essas funcionalidades. A gente usa para gerar texto o GPT-4 e para clusterização tem um modelo nosso próprio também. Mas de maneira geral é o GPT que a gente utiliza, tá? Então, qual que é o conceito aqui, pessoal? Ao invés de pegar as informações daqui, passar para um chat GPT ou fazer manualmente isso aqui, você consegue fazer tudo dentro da Miro e de maneira segura, tá? Porque dentro da Miro, os modelos não vão aprender, não vão ser ensinados com as informações da sua empresa, né? Se você está fazendo alguma coisa para a sua empresa, é interessante que você não coloque dentro do chat GPT, porque pode vazar alguma informação. Então, dentro da Miro, você pode garantir que você está seguro. Então, gerei aqui o meu documento. Posso fazer a mesma coisa aqui com a entrevista 2. Tenho aqui o meu mapeamento da jornada do cliente, que esse também é um template. Esse não é inteligente, ele é bem tradicional. Já mapeamos aqui. E temos aqui um monte de informação que está clusterizada por cor aqui, mas talvez eu não quero ler tudo isso. Eu queria saber quais são os tópicos que são mais relevantes aqui, né? Então, acho que alguém perguntou a questão da clusterização, a gente já pode entrar nisso também. Isso do post-it foi legal, né? Normalmente o pessoal fica bem impressionado, eu acho bem interessante também. E aqui, ó, selecionei tudo, o que que eu posso fazer? Criar um documento, posso criar um grupo, né, de palavras-chave, de sentimento. Talvez eu faça o sentimento aqui para ficar diferente dessa vez. E ele já calcula, já coloca aqui pra gente, categoriza em positivo, neutro e negativo. Pelo jeito não era sentimentos, pelo que ele colocou tudo, a maioria aqui em neutro, o conteúdo era uma coisa um pouco mais genérica ali, né? Mas a gente pode vir aqui e também agrupar por palavras-chave, por exemplo, né? Então, igual eu tinha feito anteriormente,
aqui falando sobre as notificações, sobre as mensagens, a personalização, análise de gastos, né? Falando aqui o nome da nossa empresa Fake, Flex Fund e etc. Então, a gente consegue utilizar a IA do nosso favor aqui para a gente não perder tempo e resumir as coisas de maneira rápida também. A última coisa que eu vou cobrir desse lado é a questão do documento. Então, vocês viram lá um documento que com um clique eu gerei o resumo. E se eu não estou utilizando um template inteligente? Isso eu quero fazer isso de maneira tradicional, né? Então, o que que eu posso fazer? Venho aqui em Crie com IA. Aí, na criação com IA, a gente pode criar notas adesivas, documentos, tabelas, imagens e diagramas. Eu posso vir aqui em documento e colocar aqui, por exemplo, crie um resumo sobre esse feedback dos usuários. Eu posso colocar assim, por exemplo, em português, só para garantir que vai vir em português. E esse aqui, ó, contexto baseado em 63 objetos, é tudo isso que eu selecionei. Tudo isso aqui é parte do meu prompt. Então eu gero aqui o meu documento que ele vai estruturar para a gente também esse conteúdo. Para o pessoal de produto, talvez não sei quanto vai ser relevante essa parte de pesquisa, assim, que normalmente fica ali na mão do designer, mas você já pode, quando tiver muita informação, resumir aqui de maneira rápida também. E o tanto de gente de Isso. produto que faz pesquisa também não está escrito. Ah, é? Ah, que bom. Então já resolveu para o pessoal também. Boa. Deixa eu falar um negócio aqui, Bruno, rapidinho. O pessoal perguntou Uhum, aqui sobre a granularidade, mas também da assertividade, né, desses resumos. E é legal que tem o prompt uhum. box aqui, porque se você está usando um modelo como um GPT por trás, muitas vezes a IA ela não reconhece. Você tem lá 64 objetos que são os post-its, que muitas vezes a ideia é aleatória, né? Então a Sim, IA ali, ela não sabe exatamente o que você está tentando fazer, né? Então, como toda sim. IA, quanto mais contexto para ela saber o que ela precisa fazer, melhor. Então, esse prompt box aqui, a pessoa pode elaborar bastante, né, para influenciar qual que vai ser o resultado que vai sair ali no resumo, né? Exatamente, cara, porque esse prompt que eu coloquei aqui é o exemplo de prompt que você não deve fazer, né? Basicão. Você precisa colocar uma coisa um pouco mais estruturada, mas é que a ideia não é uma coisa perfeita logo de cara, e sim você conseguir sair do zero mais rápido, né? E eu vou te mostrar um outro template logo em seguida, mostrar para todo mundo, né? Um, como que os templates inteligentes fazem essa diferença. Então, finalizando essa parte aqui da pesquisa com os usuários, né? A gente tem, logo em seguida vai ter aqui no Brainstorm um outro template que eu vou voltar nisso. E eu queria mostrar para vocês também o conceito de você fazer a inserção de outras ferramentas aqui dentro da Miro. Então, tem aqui, por exemplo, a enquete com os usuários, que é um Google Sheets. Vou abrir ele e eu tenho esse Google Sheets inserido dentro da Miro. Então, eu posso fazer alguma alteração nele aqui. É, e eu tenho essa experiência de estar dentro da Miro. Se eu clicar aqui e ir para o Canvas, vocês vão ver que eu estou dentro de um board da mesma maneira, tá? Então, último exemplo rápido aqui com clusterização. O que que eu poderia fazer? Posso copiar aqui todas essas respostas da minha pesquisa, e isso aqui não precisa estar inserido para eu fazer isso. Eu posso pegar qualquer Excel, copiar e colar direto na Miro como notas adesivas. E aí, esse meu conteúdo, o que que eu posso fazer? Clusterizar, resumir, traduzir, fazer o que eu quiser aqui com inteligência artificial de maneira rápida, tá bom? Então, é mais uma ideia aqui de como você pode trazer informações para dentro da Miro de maneira fácil. E outra ferramenta que a gente vê muito valor em trazer para as pessoas de produto ali terem essa ideia, terem isso, é um Power BI, um Looker, né? Então, um dashboard que você consegue trazer para dentro da Miro, e aí você perde esse negócio de, cadê aquele dashboard das métricas do produto? Já está aqui. Dê um clique. Isso aqui é um board, pessoal. Não parece, mas isso aqui é um board. E você. A tela tá travada? Bom, vou seguindo aqui, parece que não. É, então, o que que você está vendo aqui? Um dashboard dentro.
da Miro. E se você clicar aqui em voltar para o Canvas, de novo, você está dentro de um board, mas você traz essa questão do modo de foco aqui, ó, para uma ideia ali para você conseguir trazer todas as informações para um único lugar. Como é que eu trago um dashboard do Power BI desse para Miro, Bruno? Copia o link e cola dentro do board. É simples assim, né? Se tiver as permissões bonitinhas ali configuradas, você já consegue ter o seu Power BI. Você não precisa ficar tirando print e colando dentro da Miro, tá? Esse é o Mesma coisa lá link do do Power Excel. BI copiado no board, só isso. Ele vai aparecer Só desse copiar. jeito. Exatamente, ó. Eu tenho meu Power BI aqui, ó. Vou abrir ele lá na Microsoft. Aí eu pego aqui o link dele, dou um copiar e colo aqui como se fosse um texto. Claro, a primeira vez vai pedir para você fazer uma autenticação, para você conectar, etc. Mas aí ele já faz o thumbnail aqui para mim. Se eu quiser entrar no modo de foco, clico aqui e já entro no modo de foco. E eu posso definir esse modo de foco como minha visualização inicial. Então, sempre que eu abro esse board, eu já vejo ele grandão, bonitão lá para mim. E aquele Preciso, outro exemplo aqui do Excel é a mesma coisa. mesmíssima coisa, exatamente. Simplesmente colando ali dentro do board, ele já faz para você. Isso é com o 365 da Microsoft, a integração. Tem com o Google também? Funciona. Esse aqui que eu mostrei, essa da enquete aqui, ele é o Google Sheets, tá? Ah, esse é Google Sheets. Esse aqui embaixo, ele é um Word da Microsoft, né? O 365. Então funciona com ambos. Tem ali algumas nuances em questão de o que que dá para fazer com um e não e com o outro não, né? Para resumir, o Google você consegue editar dentro da Miro e Microsoft você consegue visualizar apenas. Então, temos aqui as nossas métricas. Precisei fazer uma ideação sobre algum gráfico que está caindo, alguma coisa? Estou dentro da Miro, converso aqui, né? Trago as pessoas para cá e tenho essa conversação aqui dentro, essa ideação, tá? Então, tudo isso acho que fecha aqui a parte de descoberta e a gente começa a entrar ali na ideação e definição. Felipe, tem alguma pergunta para a gente cobrir aqui antes da gente seguir? Eu não estou conseguindo acompanhar tanto o chat, o pessoal tá animado ali. A turma está perguntando muito de outras ferramentas, se dá para copiar qualquer link da internet, Ah, sim. aí que ele vai Qualquer link da ver. internet não vai fazer a mesma experiência. A gente está trabalhando em melhorar alguns, né? Mas se você cola um link, ele vai criar um thumbnailzinho ali, dependendo de qual ferramenta. Eu acho que eu tinha visto alguém falando sobre a segurança da IA, que foi a questão É se tem se alguma tem alguma documentação para ele documentação. usar na empresa. Isso, a gente ouve isso direto, cara. E temos sim, se você procurar no Google Miro AI White Paper, é um documento que tem todos os nossos princípios da inteligência artificial e também ali como que a gente estrutura e faz o deploy dos modelos e etc, tá? Então, desculpa, eu não sei quem que perguntou, mas tá respondido. E tem, o pessoal tá animado aqui, bicho, com essas integrações. Ó, perguntaram muito do Mixpanel, se tem, Mixpanel, e Figma e FigJam também. boa. Mixpanel eu nunca testei. Eu acho que a gente não trabalhou tanto assim, mas o que você pode tentar, ó, é vir aqui no maisinho, dessa barra lateral, ela é nova e ela dá uma chance para essa barra lateral, tá, pessoal? Tem bastante coisa legal aqui. Clique em criar novo e aqui a gente tem inserção. Com essa inserção, a gente tem algumas opções de ferramentas. E ó, já tem o spoiler aqui do Figma. Sim, dá para fazer com Figma. Esse aqui é o do Mixpanel? Eu não lembro o íconezinho dele, mas tenta que deve dar certo. Boa. Perguntaram do Notion também. Notion eu testei e não deu certo. Eu também uso o Notion. Infelizmente, Ainda. deve ter algum bloqueio ali que não deixou funcionar Boa. E a certinho. última pergunta, acho, é se quando faz isso aí da integração, se ele fica com o board em tempo real, por exemplo, esse do Power BI. Sim, isso aqui é em tempo real. Então, se alterar alguma coisa lá, ele altera automaticamente aqui também. Aqui em ações, acho que a gente tem até a opção de forçar uma sincronização. Ou então você dá um F5 aqui, ele deve atualizar também, mas é assim em tempo real. Você não precisa atualizar manualmente.
Ó, o white paper que você comentou o link, a Amanda já achou e já mandou no chat aqui pra galera. Boa, Amanda. Muito bom. Tableau, Leandro, a gente teve dificuldade com a integração porque a maioria das pessoas que tem Tableau é o on-premise, e aí o cloud também é meio complicadinho. O Tableau, acho que a gente ainda falta um chão ainda pra gente chegar lá. Mas seguindo aqui, temos a parte de ideação, então. Então, o que que eu posso ter aqui? Talvez um documento do Word que é uma base aqui para eu criar talvez uma boa prática. Tenho aqui um documento do Word. E a diferença que vocês estão vendo, ó, eu não consigo editar. O Word da Microsoft, não o Google Docs eu conseguiria. E aí já entra numa parte mais legal aqui, que saímos um pouco ali das integrações, vamos voltar um pouco sobre templates inteligentes. Então lembra que eu comentei com vocês que nós temos diversos templates inteligentes já com inteligência artificial. Eu tenho aqui um de brainstorming de briefing de produto, que eu acho que o pessoal de produto aqui vai ser a parte que vai ser mais legal aqui, talvez conexão com o Gira ali, o pessoal costuma gostar bastante também. Mas o que que temos? Um template que ele já foi preenchido aqui pelo nosso time. Quais são problemas? Quais são os públicos? Qual é o público-alvo, nossa audiência? Quais são as métricas que a gente usa para medir, né? E quais são os potenciais soluções? O time agregou aqui algumas soluções, colocou também a votação por pontos aqui para eu botar os meus pontinhos, que é um widget novo. Vou falar dele daqui a pouco também. E aqui tem, ó, sugerir mais soluções. E olha que interessante, ó. Esse, é o que está escrito aqui. Este agente de IA oferece um aconselhamento especializado capacitado com o trabalho de líderes de opinião na indústria tecnológica. Ou seja, quando eu clico aqui, ele já tem por trás desse botão um prompt bem legal, bem definido, escrito, né, com as melhores práticas para pegar o problema, a audiência, os KPIs e a solução de forma separada e criar uma coisa, criar mais soluções. Então, vou clicar aqui em gerar observações. Você vai ver esse nosso líder de produto, nosso agente de IA de líder de produto, pensa como líder de produto e adiciona novas ideias aqui para gente, tá? Então, a gente pode comparar com as ideias ali do time. Gosto de fazer uma Eu não pausa sei se todo dramática mundo, aqui. eu não sei se todo mundo conseguiu ver, mas o que eu acho mais legal dessa solução aqui é que quando você clica nela, o robô ele aparece como se fosse um colega de trabalho mesmo, ou outra pessoa que está Ó, ele navegando aqui, ó. no sistema, aí aparece ali, Product Leader, né? Ele é um robozinho, ele vai lá, ele navega em cima dos post-its e tal, e depois ele vai onde ele tem que ir para criar os posts de solução. É muito mágico isso, pois a gente está muito acostumado até agora com soluções de GenAI que é o chat, né? Você tem uma interface conversacional apenas. Você tem um robô que está visualmente navegando nas coisas e colaborando com você. É muito legal, muito interessante. E acho que esse é um dos diferenciais da Miro, essa experiência do design ali, da coisa que é agradável, é engajante. Então não é só o texto, e sim a gente traz um toque Miro ali para soluções de IA também, né? E aí o que que é legal, né? Temos aqui as novas ideias, podemos sugerir, podemos entender se tem alguma coisa que pode nos ajudar, né? Fazer a votação em cima disso e continuar. Mas para mim o highlight desse template é a parte de você gerar um documento, né? Gerar um PRD, que talvez seja o que você queira depois desse brainstorming, com um clique também. Então, gerar documento. Vai novamente selecionar o conteúdo de cada frame individualizado e criar para a gente o nosso documento PRD aqui. Claro, isso aqui não está pronto, pessoal. Ele talvez seja 70% ali, você ajusta o restante, mas a estrutura, ali os tópicos que ele cobre, que ele traz para você, normalmente é bem útil, tá? E para o pessoal que gostou lá de trazer as notas adesivas, nós podemos pegar nossa imagem aqui também, ó, e talvez um diagrama, né? Pegar esse diagramazinho, eu quero colocar ele aqui para ficar dentro do meu PRD, vou jogar ele para cá e tenho aqui o meu modo foco, meu PRD ali da nossa discussão que a gente teve. Posso colocar isso em outra ferramenta,
Posso. Ah, não gosto do documento da Miro. Coloca num Google Doc, pode colocar no Word, não tem problema, a gente não vai ficar triste, tá? Depois você faz a inserção aqui dentro da Miro. Já conheciam isso, pessoal? Já tinham utilizado? Comenta no chat aí com a gente. O Tem pessoal alguns tá pirando, comentários. Bruno. É, o pessoal falou que é meio Black Mirror, né? É, hoje em dia a gente tá bem Black Mirror em tudo, né? Ah, Miro tá total. tentando, tá tentando acompanhar. Nesse caso é Black Mirror. Black Mirror, boa, é isso aí. Falando em Black É, Mirror, ó, a gente está trabalhando numa versão fundo escuro aqui, que desde que eu entrei é mito. Eu vi alguns designs ali, mas vamos ver se vai sair. boa. Pergunta para esse aí, eu acho que vai ser muito, vai agradar muita gente, viu? O pergunta Sim. que apareceu aqui é se esse líder de produto, se ele pode ser usado em outros templates ou ele só está disponível em determinados templates inteligentes. Boa pergunta. O do líder de produto, na verdade, tem uma outra maneira de fazer isso, né? Então, aqui na parte de IA, nós temos aqui os assistentes, que tá em beta, né? Então, posso ter aqui, ó, receba feedback e sugestões, líder de produto. Então, posso clicar aqui e ele vai vir e adicionar algumas ideias também. Eu gosto mais do template inteligente porque ele já está estruturado, que ele já sabe o que que é o problema, a audiência, entendeu? Ele já considera aqui os frames. Eu prefiro essa questão mais estruturada. Ele tende a ser mais assertivo também, né? Imagino. Tende a ser mais assertivo. Claro, não te impede também. Pô, eu fiz um curso de Prompt Engineer, tô fera no negócio. Vem aqui, crie com IA, notas adesivas. Aí eu coloco, crie outras soluções alternativas para os problemas selecionados. Gerar notas adesivas. Posso fazer isso também. Só que ali eu acho que o promptzinho ali vai ser melhor do que esse meu prompt, mais ou menos, que eu escrevi aqui. Outra coisa que Esses, perguntaram aqui é se, além de fazer desse jeito que você fez, se esse widget do líder de produto que aparece aqui no template inteligente, se ele pode ser adicionado em outros tipos de board. que a gente está trazendo é a opção de você criar um atalho. Esse eu não sei se está disponível para todo mundo, mas aqui em ferramentas a gente vai ter o atalho de ação. Então a gente vai conseguir criar o nosso próprio atalho aqui, como esse de gerar documento. Então coloca aqui, vai ser, por exemplo, resumir. Qual que é a ação? Criar alguma coisa com IA. O que que você quer criar? Um documento. Qual que é a fonte? Esse frame, esse frame, esse frame. Onde que vai colocar? Ah, coloca nesse outro frame. Qual que é o meu prompt? Coloca aqui o que que você quer. Criei o meu botão inteligente, tá? Criei meu botão inteligente, o que que eu faço? Salvo isso aqui como um template. Pouca gente conhece isso aqui também, ó. Vem aqui nos três pontinhos, salvar como template. Salvo aqui o meu template personalizado para o meu time ou para todo mundo da minha empresa, se eu tiver essa permissão. E as pessoas podem descobrir esse template e reutilizar ele também. Eu tinha visto uma pergunta no chat que era se esses assistentes estão disponíveis no plano free. Alexandre, estão sim. A diferença do plano free para o plano pago, né? Nós temos alguns planos pagos, né? Mas é a quantidade de créditos que você tem disponível em cada um deles, tá? Então, o free, eu não sei de cabeça os números, tá? Mas vamos supor, free é 10, plano starter é 20, business é 50, enterprise é 100, tá? Então, é basicamente essa a diferença. Uhum. Bom, então aqui é a maneira que você consegue criar seu PRD, né? Acelerar. Falando de produtividade, esse aqui eu acho que é um dos maiores ganhos que a gente consegue ter aqui, não é, Felipe? Esse trabalho de você fazer uma coisa manual, ou pelo menos 70% do negócio pronto ali com um clique, né? E aí, vamos entrar aqui no próximo passo. Então, temos aqui o nosso PRD. Fui para outro board aqui. Temos aqui o nosso PRD. E talvez a gente vai criar um protótipo. O pessoal falou que queria protótipo também. Eu vou mostrar para vocês. Vou até abrir um outro board aqui, ó. Isso aqui é top secret que eu vou mostrar para vocês. Não está disponível no produto ainda.
Só temos alguns clientes enterprise rodando isso aqui, que vai ser a possibilidade de você gerar um diagrama, desculpa, um protótipo com inteligência artificial. Então, vou pegar meu prompt que eu já deixei pré-escrito aqui, vou selecionar as nossas inspirações, as dúvidas, algumas anotações aqui dos usuários como base. E aqui vocês vão ver que nesse ambiente eu já tenho uma outra experiência aqui no Crio com o IA, que é a futura. Vocês estão tendo um spoiler aqui. E eu vou aqui em protótipo, eu quero um protótipo a partir de um texto. E eu vou querer um dispositivo móvel de várias telas. E eu vou colar aqui o meu prompt. Beleza? E ele vai criar aqui pra gente o nosso protótipo. Ele demora um pouquinho, então eu vou deixar para explicar algumas coisas aqui para vocês. A Miro comprou uma empresa chamada Wizard, não sei se vocês já ouviram falar. E a gente agregou a tecnologia da Wizard aqui dentro, exatamente isso, Felipe, aqui dentro da Miro. Então, né, não terminamos ainda, tá nesse desenvolvimento, mas a ideia é criar protótipos com IA de maneira muito rápida e fácil, não para substituir os protótipos finais do Figma, mas atacar uma dor que muitas pessoas de produto têm, que é o seguinte: eu quero visualizar uma ideia, eu quero testar alguma coisa diferente, só que o meu designer, talvez ele tá atolado e ele precisa de 2 semanas para isso. Eu quero testar hoje, eu não quero testar daqui 2 semanas, daqui 2 semanas eu nem sei se eu quero mais. Então, ele você consegue ali com base no seu prompt. E o meu prompt foi o seguinte, eu colei aqui, tá em inglês, que eu senti que por enquanto ainda funciona melhor em inglês. Foi o seguinte: cria um protótipo de um aplicativo de uma solução financeira para transferência facilitada de criptomoedas entre usuários, chamado Easy Crypto. Não deixou nem eu terminar de ler, calma aí. Isso Não no olhem jogo aqui, inicial. pessoal. Spoiler. O aplicativo deve ter um background preto e botões verdes, beleza? Mais ali, né, com base ali no que eu coloquei. E aí, olha o que que gerou, né? Demorou ali uns 2 minutinhos, mas a gente pode esperar. Gerou um aplicativo, um protótipo aqui clicável. Essas setinhas são os cliques. E se a gente entrar aqui em visualizar, a gente consegue navegar no nosso protótipo. Posso clicar aqui em começar, posso colocar aqui meu e-mail, A galera tava achando que ia sair o bruno.leme.com. wireframe, saiu o protótipo navegável, o produto pronto quase. Eu sabia que eu ia pegar vocês nessa aqui. E aqui, né, tem aqui os meus botões. Claro, tem algumas coisas que não é 100%, mas talvez não precisa ser. É você visualizar algumas ideias. Tenho aqui, clico aqui em enviar, seleciono o meu contato, a Ana Silva aqui, o valor. Engraçado que ele pegou até em português, né? Eu nem esperava que viesse em português, mas que ótimo. Enviar agora, beleza? Então, olha que legal, né? Toda essa parte de navegação, você clica aqui no ver seu usuário, né? Seu perfil, tudo isso com base em quê? Um monte de nota adesiva espalhada e um prompt super básico que eu coloquei aqui. Então, você consegue visualizar suas ideias de maneira rápida. De novo, isso ainda não está no produto, vocês não vão achar aí. Isso aqui está em close beta, tá? Alguns clientes estão testando e a gente não sabe ainda como vai monetizar, se vai ser um produto extra. Então foi só um, um spoiler ali para vocês saberem o que está por vir no futuro. Isso está usando a tecnologia do Wizard, que foi adquirida pela Miro no ano passado, né? Exatamente. Quem ficou muito impressionado com o resultado, se quiser entrar lá no sistema do Wizard, tentar usar lá o prompt do Wizard para fazer, vai sair alguma coisa parecida, só não vai estar integrado aqui dentro do Miro, é isso? Exatamente. Sandra falou, repete a mágica. Sandra, eu não vou repetir porque vai gastar uns 3 minutos aqui. Eu tive que enrolar vocês aqui enquanto gerava. Eu não tenho mais papo suficiente para gerar, para gerar outro. Mas aqui, eu fui aqui em protótipo, prompt de texto e depois eu gerei. Eu posso mostrar um outro exemplo, já que vocês ficaram tão impressionados, que é outra funcionalidade bem legal. Não vamos colocar aqui, Tera. Vou entrar aqui no nosso link do webinar. O que que vai ser possível fazer também? Esse aqui vai ser mais ousado, a gente vai ter que cruzar os dedos juntos, tá? Vou tirar um screenshot disso aqui, até aqui.
Vou colar aqui dentro da mira, tá? Isso é uma imagem. Vem aqui, deixa ela terminar de carregar, né? Pronto. Vem aqui em A, digitalize, não, converter imagem em protótipo. E isso aqui vai ser um desktop. Então, vocês já tiveram aquela coisa de tipo, pô, e se a gente mudasse esse botão pra cá? Mas você quer visualizar aquilo, né? E você não tem ali as skills ali para ir lá no design do Figma, ou o seu designer não quer deixar você mexer lá nas gavetas dele, né? Então você vai conseguir também digitalizar as coisas automaticamente. Olha aqui, isso aqui agora é um protótipo. Olha isso, ó, todos os widgets. Se eu quiser trocar alguma coisa para cá, na verdade, pessoal, não é acelerando o discovery. Vamos botar em português aqui a descoberta. Dá pra gente fazer também. Ô, descoberta já ficou muito grande, tem que aumentar o negócio. Então, é trazer essa questão da ideação e a democratização do acesso ali da informação. Todo mundo conseguir fazer também, né? E aqui, talvez, uma comparação entre os dois aqui. Não ficou ali perfeita, né? Porque não dá pra gente fazer esse efeito aqui de maneira simples, mas deu pra entender. O CPO da OpenAI, ele fala que a gente tem que ter consciência que o modelo que a gente está usando hoje é o pior modelo que a gente vai usar para o resto da nossa vida, né? Então, Isso é essas loucura coisinhas se que ainda pensar, né? não saem tão bem e tal, tipo, daqui 2 meses já está perfeito, sabe? É, tá evoluindo de uma maneira bizarra, né? E a gente tem que evoluir junto, então isso aí é bem interessante. Bom, o pessoal gostou bastante do protótipo, né? Perfeito. O nível de adjetivo que saiu ali no chat, teve gente até que teve que segurar a onda ali para não soltar os palavrões. Não, legal, tem bastante gente querendo testar. Para quem quer testar, se vocês forem de uma empresa que tem o Enterprise, aí talvez dê pra gente conversar, tá? Para os planos self-service, que é, né, o free, aquele que você paga o cartão de crédito, ainda vai demorar um pouquinho. Boa, mas eu não vou também tomar tanto tempo aqui, porque isso aqui, ele é uma fase ali, né, do nosso trajeto. Também não está disponível ainda na Miro hoje, então não posso gastar tanto tempo aqui. Mas fizemos o nosso protótipo, né? Temos aqui a visualização, conseguimos testar com o usuário. Ainda é bem básico, né? Respondendo algumas perguntas que eu vi ali por cima, ainda não conecta com o Figma, ainda não tem ali reports, é uma coisa um pouco mais de ideação ainda, tá? Ainda tá bem básico, mas a gente está melhorando bastante. Qual que é o próximo passo, talvez? Partir para uma abordagem mais técnica, né? Então, o que que eu tenho aqui no meu próximo board? Um diagrama que mostra ali o fluxo de autenticação, talvez no meu aplicativo. E vocês vão ver que essa experiência que vocês estão vendo é a experiência do formato de diagramação. Ela é nova também. Então, aqui, ó, eu já tenho o quadro de pontinhos, ou seja, já otimizado para uma diagramação. As informações que eu tenho aqui, elas também já estão otimizadas para que eu crie meu diagrama. Mas se eu clicar aqui em ir para o Canvas, eu novamente estou dentro da Miro, tá? Tem alguns outros diagramas. Eu só decidi ter essa visualização inicial. Mas já que a gente está falando de IA, por que não criar aqui um diagrama com inteligência artificial do zero, né? Novamente, crie com IA, diagrama ER, ou não, melhor, vamos num fluxograma. E aqui eu vou colocar assim: crie um fluxograma que exemplifique o fluxo de informações de um e-commerce. Beleza? Claro, seu prompt vai ser melhor que isso, vai ser um exemplo melhor que o meu. Mas já temos aqui um diagrama. Esse aqui vai mais rápido do que o do protótipo, tá? Que criou um diagramazinho pra gente que é totalmente editável, tá? Se eu for mais específico ali, eu vou conseguir com certeza uma coisa um pouco mais utilizável que isso, mas essa aqui é mais ou menos para mostrar para vocês a ideia
a ideia aqui na mira. O Edmar falou assim: Bruno liderando o ranking de vendas Enterprise esse mês. Edmar, eu nem sou vendedor, eu só tô falando pra você. Vendedor é os meus colegas que eu ajudo eles, mas é um bom ponto. Então, criamos aqui com IA, podemos criar outras coisas. Podemos criar, por exemplo, um mapa mental também. O pessoal gosta bastante. Então, coloca aqui, por exemplo, criação de produtos digitais. Eu gosto de colocar em português aqui para garantir que vem em português também. Gerar diagrama. Tomara que a falta de acentos ali ele não deixa ele. Aí, ó. Criamos aqui o nosso mind map, nosso mapa mental. Temos aqui as fases da criação. Posso, né? Eu vou colocar aqui para eu editar ele aqui. Vou botar aqui a mensagem de criação aqui para cima. Pô, legal. Pesquisa de mercado. Eu queria entender mais sobre análise de concorrência. Clico aqui nesse ramo, nessa ramificação. Expandir mapa mental com perguntas, talvez. E aqui traz aqui algumas perguntas sobre esse assunto. Então a IA te ajuda também a fazer essa parte dessa ideação consigo mesmo, né? Entender um pouco mais sobre o assunto. E aí tem uma coisa bem interessante que eu queria mostrar para vocês, que pouca gente conhece. Eu vou fazer uma pergunta aqui pro pessoal do chat. Vocês sabiam que dá para gravar um vídeo dentro da Miro? Pausa dramática. Vou tomar uma aguinha. Talk track. Pegou o Henrique. Cara, outro dia eu peguei eu tava navegando nos templates da comunidade, e aí eu caí num negócio que o cara usou os spaces, e aí todos os Aham. spaces dele eram ensinando a fazer, assim, com o vídeo gravado, tutoriais perfeitinhos, assim. E era assim, era um cara aleatório, entendeu? Um cara da Índia fazendo um negócio lá, ele não é do Aham. Miro, não é da Miro. E, Sim. e era tudo, tipo, era um curso inteiro estruturado só em board de Miro. Eu nunca tinha visto um negócio desse. Isso é muito legal, né, cara? E o mais impressionante pra mim é o Jake Knapp, que ele é o criador do Design Sprint. E ele tem um template dentro da Miro. E aí ele gravou um vídeo dele explicando como utilizar o template dele, que é o conceito do livro dele dentro da Miro. É assim, maluquice. Mas aqui a gente vai aqui na câmerazinha de videoconferências e aqui gravar talk track. Qual que é o propósito disso, pessoal? Tem aqui, né, a minha câmera, o meu áudio provavelmente vai dar alguma bugada aqui. Vou tirar aqui para não ter áudio, só para exemplificar para vocês, tá? E eu clico aqui em começar a gravar. Qual que é o contexto? Talvez preciso falar com o Felipe, mas ele é muito ocupado. A gente combinou aqui e agora criei e vou falar com ele. Vou até voltar aqui meu talk track, já tem dez segundos fora aqui. Vamos fazer direito. Vamos lá, personagem. Fala, Felipe, tudo bem? Criei aqui o diagrama que a gente estava combinando, tá? Então o cliente visita o site, vê se o produto está disponível, adiciona no carrinho. Finaliza aqui a compra, né? Quando ele vai para essa parte, temos aqui o pagamento aprovado e a finalização da questão aqui do pagamento, tá? Eu estou em dúvida só nessa parte aqui entre preparar o envio e enviar o produto, se tem algum passo aqui que está faltando, beleza? Me avisa se tiver alguma dúvida. Parei meu talk track. O que vai acontecer? Vai gravar isso dentro do board. Isso aqui ajuda muito na colaboração assíncrona, pessoal. Então eu tenho aqui um atalhozinho, né, do meu talk track. Posso colocar aqui, por exemplo, vídeo para Felipe, para ele saber aqui que esse aqui é para ele. Pego esse link aqui, exatamente esse link, e mando para o Felipe. Então, ao invés dele abrir um board, que ele vai ter essa visualização assim, tipo, ai meu Deus, o Bruno mandou um board, eu nem sei o que ele quer aqui. Ou ele colocou um comentário assim, Felipe, arroba Felipe, veja, né? Qual que é o contexto? O contexto tá aqui, né? Que vai ser essa experiência que ele vai ter quando ele abrir o board dele. O Bruno guiando ele de maneira assíncrona, então pode ser ali depois que as crianças dormiram, volta lá com pais, tá, o que que eu preciso fazer aqui? Opa, o Bruno tá me explicando aqui de forma assíncrona. Chegou na parte ali que eu preciso de feedback, talvez, o que que eu posso fazer? Pausei a gravação, tá? Eu posso navegar no board normalmente. Agora eu assumi o controle, tá vendo? Posso chegar aqui e falar, de fato, Bruno, você esqueceu de um processo aqui, ó. Vamos colocar uma forma.
tinha que ter um decisor aqui. E daqui ainda subir aqui e colocava outro processo aqui. Então faltou mesmo. Mas beleza, não tem problema. Deixa eu arrumar aqui. Volto pro Bruno. Continua aqui minha gravação normalmente. Ou seja, você não tá numa gravação de tela. Você está numa gravação do board. Então a próxima pessoa que vê esse conteúdo vai ver o atualizado, né? é, Em cima desse conteúdo. Volta o Bruno no dia seguinte e fala: pô, legal. Felipe fez aqui umas edições. Ele pode gravar um feedback para mim. Bruno, legal, o diagrama tá pronto. Só alterei aqui, coloquei o que estava faltando. Agora você pode gravar um outro talk track explicando esse diagrama de forma mais calma ali para um novo usuário. Toda pessoa que for ver esse diagrama, olhar e falar: meu Deus, como funciona isso aqui? Tem o vídeo explicando, tá? Então cria ali uma documentação também. Pessoal do chat, tá gostando? Tem alguma pergunta, alguma coisa ali, Felipe? Algum comentário? Eu nunca vi tanto comentário de gente impressionada na minha vida com essas filhas. E é bem difícil as pessoas saberem, né? Tinha uns dois ali que já sabiam, mas legal. Show de bola. Vamos seguindo então, porque a gente já também não tem mais tanto tempo. Vou para fase final aqui da nossa apresentação, tá? Perguntaram se tem na versão gratuita. Eu vou ficar devendo essa. Eu acho que tem, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na câmerazinha que vocês conseguem validar. É tanta coisa e tantos tipos de licenciamento que é difícil da gente lembrar de todos. Eu tenho um exemplo aqui do Microsoft Planner. Se você é old school e gosta de um planner, você pode ter ele dentro da Miro aqui. Não é muito minha praia, mas tem quem goste. E ali na parte final da entrega, é, temos a questão do planejamento de sprints. Então, muita gente chegando nessa fase, trabalhando nas empresas, utiliza o Gira também, né? Para essa fase de você pegar as informações, faz a ideação na Miro e joga lá no Gira. E o que que eu tenho aqui? Eu tenho um Kanbanzinho com itens do Gira que estão sincronizados com o Gira de maneira bidirecional. Ou seja, isso aqui que eu estou abrindo é um item lá do Gira, um épico no meu caso, e eu posso alterar aqui a descrição dele. Vai atualizar lá no Gira automaticamente também. Então eu tenho duas maneiras aqui de chegar nisso. Estou abrindo aqui para vocês verem lá no Gira. Acho que vai pedir para eu fazer login. Clássico. Vamos lá. Feito. Vou voltar nisso daqui a pouco. Então eu posso trazer aqui em no maisinho, cartões do Gira. Claro, o administrador da sua conta, né, tem que configurar certinho ali. Você vai fazer o login pela primeira vez. Depois você pode selecionar esses itens do Gira, fazer uma pesquisa, um JQL aqui e trazer esses cartões para dentro, para Miro. E idear, fazer a sua ideação em cima desse cartão. E o oposto também é verdadeiro. Se eu tiver aqui itens, né, notas adesivas, cartões, eu posso mandar essas informações lá para o Gira. O que que eu vou fazer? Vier aqui em notas adesivas, eu vou gerar aqui umas ideias aqui de histórias de usuário, rapidinho pra gente. Tenho aqui minhas histórias de usuário. Posso selecionar isso aqui, beleza? Isso aqui está pronto. Clico aqui em converter para problemas do Gira, ou itens do Gira, seleciono o meu tipo, aqui vai ser um story, e eu vou colocar aqui nesse projeto, né? Vou fazer com um só para não encher um monte lá. E aqui, vamos fazer de novo. Converter. Tem o meu projeto, tipo do item vai ser um story. Tem aqui o meu summary e converto para o Gira. E aí se torna aqui um cartão conectado com o Gira automaticamente, tá? Dou dois cliques aqui. Temos aqui as informações. Posso alterar minha descrição, alterar algum outro campo e atualizo. Se eu quiser ir lá na fonte dessa informação, que agora eu já fiz login, posso entrar aqui no histórico e a gente vai ver, ó, Bruno Machado criou o item e depois ele atualizou a descrição. Ou seja,
Tudo que eu faço lá, ele atualiza aqui no Gira automaticamente também. Bruno, tem essa integração com qual mais ferramentas? Temos com Azure DevOps, aí tem algumas outras específicas, tipo ClickUp, que aí são um pouquinho inferiores do que essa a integração, mas a ideia é essa. É tudo tempo real também, né? Se atualizar no Gira, vai aparecer atualizado aqui. Tudo em tempo real. E sabe o que que é interessante aqui, Felipe? Quando a gente tem os nossos itens do Gira, nós temos a possibilidade de utilizar um outro aplicativo, Miro, chamado Dependências. Esse pouca gente conhece, tá? Quando a gente abre aqui as dependências, vamos lá, dependências, carrega aí, não me deixa na mão, não. A gente pode, vamos fazer uma nova então. Criar aqui uma dependência, por exemplo, um bloqueio, e salvar como um rascunho ou salvar direto no Gira. Eu vou salvar no Gira. Ah, ele está repetido ali. E aí a gente tem essa visualização aqui de uma das dependências, né? Então eu consigo visualizar dessa forma. Eu tenho até talvez um exemplo melhor para vocês verem essas dependências. Aqui eu vou mostrar até um outro conceito interessante, que é um outro widget. Anota aí, pessoal. Esse aqui é o widget chamado Planner. E o Planner, ou tem Planner mesmo em português. O Planner é a versão avançada da integração do Gira. Então, podemos vir aqui, trazer um board do Gira completo. Então, aqui esse PD board, por exemplo. E ele vai trazer todos os itens que estão naquele board. Então, ele por padrão já começou a carregar aqui por status, né? Mas eu quero por sprint. Então, vem aqui, espera ele carregar. Quero por sprint e as minhas colunas eu quero todos os sprints. Para ver dependências entre times e uma PI Planning seria show, hein? Roberto, vou fazer isso aqui para você, então. Ó, sprint 5, aqui tem os meus sprints, beleza? Estamos ali fazendo nosso PI Planning. Esse aqui é o time 1 e eu vou duplicar esse board aqui como se fosse o time 2, tá? É o mesmo, vai estar duplicado as linhas, mas imagina aqui junto comigo, tá? Venho aqui nas minhas dependências e aqui, peraí, tomar cuidado para não estragar o restante aqui. Reduzir um pouquinho e aqui está. Dependências entre times, dependências dentro do mesmo time, tudo visível aqui para a gente entender melhor como que estão se relacionando as coisas. Ah, não tem um segundo time aqui. Vai ficar mais visual aqui para a gente entender como se relacionam os itens. Não ter mais 10 apas entre mira e gira. É exatamente isso, Benjamin. E a facilidade. Às vezes, se você não tem essa integração, finaliza ali um PI Planning, você tem que manualmente criar todas essas dependências. E aqui na Miro você seleciona dois cartões, nova dependência, pum, tá feito. Esse aqui é o valor de você, né, melhorar a sua produtividade com as dependências aqui da Miro. Uau! Conhecia esse aqui, Felipe? Não conhecia, achei impressionante, porque muita gente usa Gira mesmo, e Uhum. até o pessoal está comentando aqui, né? E você converter um, um sistema que já está, né, consagrado, Sim. mas que tem, falta ali algumas coisas que poderiam ser mais ágeis, em algo que é visual, que facilita o entendimento e que você ainda faz a integração, no sentido que você cria você cria uma dependência entre dois cards num board visual, e isso já vira dependência no sistema original, é Uhum. muito impressionante, né? Legal. E aí tem alguns detalhes finais aqui pra gente passar, que a gente também não tem mais tanto tempo, que ele faz a somatória aqui também da carga e da carga, né? A capacidade a gente define. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, minha capacidade como 20, e aí eu pego, qual que é o grande diferencial do Planner, tá, pessoal, comparado com o Kanban tradicional? Se eu pegar esse cara aqui do Sprint 2 e arrastar para o Sprint 1, ele vai atualizar automaticamente lá no Gira.
Então, agora quando a gente olhar aqui, tá, o sprint um. Tá vendo que eu passei a capacidade? Né? A minha carga tá maior que a minha capacidade? Já ficou em vermelhinho ali para me mostrar. Botei de volta ele aqui, ele é um 2 dos story points. Já corrigiu o problema. Funciona para Azure dessa mesma forma? Sim, Ítalo. Azure DevOps funciona também. Boa, se precisar de mais informações sobre o Gira, a gente pode falar comigo, a gente começa a conversar sobre o assunto. Ah, eu tenho um último legal aqui pra vocês, que é o seguinte. Esses aqui são épicos, tá? Pô, configurei ali os meus épicos, coloquei as datas bonitinho, quem tá, né, tá todos para serem feitos, e agora eu quero fazer um roadmapzinho, né? Só que eu queria que ter ele aqui dentro da Miro, eu não queria o lá do Gira. Então o que eu posso fazer? Vou vir aqui nos formatos, e eu vou pegar esse formato de timeline aqui. Meu timeline, vou apagar essas tarefas aqui que eu não quero. Selecionar somente os cartões. Então, eu venho aqui no filtro e pego aqui os meus cartões. E vou jogar esses caras dentro aqui do meu timeline. Quem acredita que isso aqui vai funcionar, hein? Vai alguns segundinhos isso aqui também para gerar uma tensão. Opa, tá pronto o nosso roadmap. Todo conectado com Gira, ou seja, se eu arrastar aqui daqui para cá, né, talvez ali pro meio da semana, ele já atualiza automaticamente o Gira também. O que mais que a gente pode fazer aqui? Alterar nossa visualização de layout para uma tabela. Posso ver aqui em formato de tabela. Posso aqui fazer um agrupamento. Posso fazer um ordenar, né? Mas eu não vou fazer tudo aqui para vocês manualmente, porque vai tempo aqui, né, para personalizar, deixar bonitinho. Você pode pegar Eu tô essa no- visualização aí, colocar no Focus Mode e fazer, e apresentar para os executivos, né? Você adivinhou o próximo passo aqui. Então, eu, igual a Ana Maria Braga, já tenho pronto o bolo feito aqui para mostrar para vocês de um timeline ou tabela, porque é o widget que você troca entre eles, já no modo de foco, que você pode mandar esse link para um executivo, ele vai bater o olho aqui, ele nem vai saber que ele está na mira, né? Ele vai olhar isso aqui e falar, ah, legal, pô, ferramentinha interessante, qual que é? Opa, Miro? Como assim? Né? Ou no modo de tabela aqui, se a pessoa quiser ver de maneira um pouco mais tradicional também. Quem está responsável, quais são as equipes. Então você pega informações do Gira, mais informações da Miro, né? Por exemplo, essa equipe aqui é uma informação que eu coloquei aqui. Agrupei aqui por equipe e já tem a nossa visualização do nosso projeto. Legal, pessoal? Esse aqui vou voltar aqui para o Canvas, mostrar que a gente está dentro de um template normal, né, de um board normal. Esse aqui são os modos, esses formatos, tá? Diagrama, documento, slides. Slides é legal, vou pegar vocês aqui nos slides também. E tabelas e timeline, testing. Isso aqui tá bem legal. Finalizando, já entrando nessa parte final, posso ter aqui o protótipo do Figma, já ali criado pelo designer, já tudo certinho. Então tenho aqui essa integração para quem tinha perguntado, né? Posso navegar aqui, página 2, etc. E aqui eu tenho a revisão dos stakeholders, né? Pediram para eu criar aqui um PowerPoint, fui rebelde, criei dentro da Miro mesmo. Tá aqui os meus frames. E aqui vocês estão vendo o formato de slides que eu comentei, que está em beta. Só que quando a gente entra aqui no modo de foco, ninguém fala que isso aqui é a Miro. Temos aqui uma ferramenta de criação de slides. E a grande vantagem é que dá para eu interagir com tudo. Então quando eu coloco aqui para apresentar, vou apresentar, estou navegando aqui na minha apresentação. Opa, temos aqui os nossos documentos. Na verdade, eu precisava editar alguma coisa. Venho aqui e edito. Tenho aqui meu problema, desafios. Opa, tem uma enquete aqui, né? Fazer pagamentos, enviar. Todo mundo que está aqui no board participa aqui da minha enquete. Tem aqui meu diagrama, se eu quiser fazer alguma alteração, eu faço. A UI vai ser assim. Tá aqui o Figma, aqui dentro. Quer ver o Figma? Tá aqui. Temos aqui o nosso roadmap, ou na verdade, esse aqui eu precisar alterar um pouquinho. Pronto, tá resolvido.
Então, toda a parte ali da interatividade da Miro se mantém aqui e a gente está criando essa interface mais amigável para qualquer pessoa conseguir utilizar também. E a ideia os slides também poderem ser feitos a partir de prompts. Sim, só um segundo. Desculpa. Sim, a ideia é que um dos formatos que a gente vai conseguir criar aqui também são slides. A gente tinha no passado, testamos, não estava ainda no padrão de qualidade que a gente gosta, tiramos e agora estamos voltando nisso. A pessoa quer saber como é que entrou no modo foco. É só clicar nas setinhas ali que expande, né? Vou mostrar para vocês. Exatamente, na setinha aqui, ó, modo foco. Então tem aqui os meus slides. E se eu já tenho os frames, eu posso selecionar os frames e eu tava no modo sem edição. Então eu seleciono os frames, vai ter um widgetzinho novo que eu posso fazer tipo um wrap dele aqui, ó. Criar diagrama não, criar slides. E aí ele já faz assim, fica mais fácil de organizar, olha. Só coisa boa esses slides aqui. Tá em beta também, não sei se vai estar disponível para todo mundo, talvez seja só ali no Enterprise, eu não sei, porque o produto aqui na Mira é assim, um dia o negócio está em beta, outro dia está em beta aberto, outro dia já está em disponibilidade geral, então é bem difícil de acompanhar. E no fim do nosso grande processo aqui, a retrospectiva, a grande retrospectiva. Qual que é a diferença? Nós temos um template inteligente, com alguns atalhos, nós temos aqui já preenchido, e o nosso instrutor ágil de IA vai gerar vai ler aqui o nosso conteúdo, nosso Agile Coach de IA e vai gerar algumas ideias aqui de próximos passos para a gente também, para melhorar no próximo projeto, tá? Mesma ideia. Aqui a gente tem alguns outros widgets legais também, ó, votação por pontos, que vocês viram anteriormente. Essa aqui é infinito os pontinhos e ele fica grudado, então já é uma boa melhoria. E pessoas. Todo mundo que está no board aqui, ou pessoas que têm acesso ao board, né, poderia pegar aqui, ó, o nosso CEO, Andrei. Fui achar o André, achei o Andrei, que é o CEO. Tá bom, vamos dar uma tarefa para ele aqui, ó. Jogo aqui as pessoas para mostrar quem que vai ficar responsável por o quê. E o grande finale aqui da nossa apresentação, tão pedido, é a roleta. Quem vai ficar responsável por fazer o resumo de não sei o quê? Gira aqui a nossa roleta e temos um vencedor. Aí já não precisa mais ter aquela discussão chata, quem vai, né? Ninguém quer. Pronto, a roleta já resolve isso. Pega as pessoas que estão online aqui no board, ou, né, se você quiser, pode entrar aqui e editar. Eu não quero pessoas, eu quero personalizado aqui. Então, coloco, por exemplo, o que que a gente vai comer hoje no almoço? Ó, pizza, hambúrguer, só coisa leve aqui. Feijoada. Vamos lá? Para quem tá no presencial aí, hambúrguer. Coisa boa. De onde veio essa roleta? Quase que eu não explico, hein, pessoal? Obrigado pela pergunta. Aqui, ó, tá tudo aqui no maisinho. Você pesquisa aqui, por exemplo, roleta. Você vai achar, mas eu vou te ensinar também a encontrar esses widgets. Eles estão aqui dentro de colaboração, tá vendo? Ó, então temos a enquete, escala de alinhamento, modo privado, quadros, roleta, videoconferência, está por vir, votação e votação por pontos. Então eles ficam aqui em colaboração. Vou mostrar para você um diferente, ó, escala de alinhamento. Coloca aqui e aí a pessoa, né? Quanto você concorda? Clico aqui. Ó, o Bruno está concordando bem. Não, eu discordo totalmente. Coloco aqui também. Beleza? Então esses são os widgets novos, inteligentes que a gente trouxe. Eles já vêm junto dos widgets inteligentes ali, dos templates inteligentes, desculpa, mas você pode criar seus próprios templates inteligentes também. Pode mostrar como criar esse de retro, Maurício? Esse aqui, você vem aqui nos templates, e aí se eu colocar aqui retro, tem alguns que são inteligentes já. Vamos ver.
Tá vendo esse aqui, ó? Sugerir ações, retrospectiva de ciclo de aprendizagem. Esse é. Ó, aqui o Agile Coachzinho de IA, retrospectiva rápida já é também. Então você encontra alguns aqui, ó. Iniciar, parar, combinar. Iniciar, parar, continuar. Mad, sad, glad. Também é inteligente. Então vai ter o mesmo conceito aí. Podia dar para filtrar quais são os inteligentes, né, Camila? Estou de acordo. Eu passei esse feedback pro pessoal de produto lá, né? Dessa vez como cliente deles. E antes dava. Só que agora, como eu falei lá no começo, os planos de ação que são a grande estrela. E o que que é um plano de ação? É um template de vários boards. Olha isso, ele já cria para você o workflow completo para você utilizar, né? Então, aqui o de OKRs, temos ali as instruções, o Painted Picture, que eles traduziram aqui para uma imagem pintada, nem sei se no Brasil usa assim. Cronograma, processo de planejamento. Então, se eu clicar aqui, usar plano de ação, ele já cria todos esses boards para mim, para eu fazer ali os meus OKRs. Perdão, Então, Brunão, tá mas faltando uma. você mostrou ali, mas como é que você fez assim, ah, esse aqui não é inteligente, como é que você identificou isso? Perdão. Então, antes a gente tinha um tagzinho escrito inteligente. Saiu o Sim. tag por conta dos planos de ação. Tô brigando aqui para ver se eles põem de volta. Mas, quando a gente pega um exemplo de template, vou pegar o de retro, tá? Aqui, ó, nesses thumbnail deles, esses aqui tá vendo que são de pessoas, são do Miroverse, né? Então eu nem quero. Eu quero esse da Miro e tem um botãozinho sugerir ações aqui dentro, tá vendo? Eu não Ah, posso passar o mouse. entendi. Tá Qual é vendo, o ó, hack? sugerir ações? Tá É, vendo ó, isso aí? Agile Code, sugerir ações. Tem um aqui embaixo também da Miro, ó, sugerir ações. Então esses carinhas aqui são os inteligentes. Ó, mais um de brainstorming, que é bem legal que eu mostrei lá no começo. Temos aqui também, ó, gerar documento. Esse aqui, ele é inteligente. E assim vai. É nessa linha, pessoal. Dava para ser mais claro? Dava. Mas aqui eu vou falar com o pessoal de produto lá para resolver isso aí. Eu imagino que a tendência também é todos virarem inteligentes no futuro, né? A coisa Exatamente. vai desdobrar para tudo, né? Rolar o Adicionando, de cada completo. vez mais eles estão se tornando, né? Com as melhorias. Nossa, falei quase 1 hora e meia aqui, pessoal. Alguma dúvida final, pergunta final aqui pra gente fechar e eu passar pro Felipe fazer o mensagem final aqui? Foi legal que a gente já foi interagindo e respondendo a maior parte das dúvidas, né, no Sim. caminho. Ah, muita gente pergunta nessa história se tem treinamento para dentro das empresas, se vocês levam isso para ajudar as empresas a adotarem, como é que funciona? Olha, a gente faz treinamento para as empresas que tem o plano Enterprise. Mas, em alguns casos, a gente faz antes de migrar para o Enterprise também, porque às vezes faz sentido financeiramente, né? Também. Para você migrar, às vezes você está gastando mais no self-service do que no Enterprise. Então, vou deixar meu e-mail aqui no chat. Para quem quiser, fala comigo. Eu tava colocando aqui para mandar para uma pessoa específica. Como é que eu faço para voltar para todo mundo? Aí você clica onde está o nome dela e vai em Meeting Group Chat. Aí, boa. Obrigado. Esse aqui tá o meu e-mail, a gente pode conversar. Não sou eu que organizo, eu vou direcionar você para a pessoa que cuida da sua conta no Brasil. Me adiciona lá no LinkedIn também, que eu sempre posto alguma novidade lá. Você vai lá achar. Se você botar lá Bruno Machado Miro, você vai me achar. Mas fazemos sim, de maneira geral, né, para essas contas que tem a conta Enterprise. Vai chover mensagem no e-mail do Bruno amanhã. Vamos fazer um curso lá, botar na tela também, aí todo mundo fica tendo acesso. É, eu ia falar disso mesmo. Bom, aproveitar que não saíram tantas novas perguntas aqui. Depois, gente, os caminhos que o Bruno fez, a gente vai mandar a gravação para vocês. Vocês podem voltar na parte que vocês ficaram mais interessados para ver exatamente onde foi que ele clicou ali, etc. Para não ter que ficar repetindo aqui. Mas legal demais, né? Bruno, continua aí, me ajuda aqui com essa história, porque a gente compartilhando isso com a turma aqui. Fica muito um gostinho de quero mais, assim, né? Pô, desculpa, só isso aqui é uma ferramenta, né? É, Uhum.
recheadíssima que está o Miro hoje, já era, tá cada vez mais. E em uma hora de conversa, uma hora e pouquinho aqui, já, né, explodindo a cabeça, vendo, porra, a quantidade de coisa que dá para fazer com o Miro. E o que que o Miro está fazendo? Não só o Miro está ajudando a nós produteiros aqui termos mais produtividade e fazermos melhor o nosso trabalho, até com mais alívio e menos esforço, menos energia. Mas tem uma coisa que impressiona quem faz produto, é ver um produto bem feito, né? Então o Miro não só está ajudando a gente, como é uma referência muito forte de quem está fazendo bons produtos de inteligência artificial, né? E é um produto que não nasceu já de inteligência artificial, é um produto que vem sendo desenvolvido, uma engenharia fantástica, que já tinha um conceito muito, muito forte por trás de colaboratividade, que soube muito bem agregar a tecnologia de inteligência artificial, não porque a IA é legal, mas porque tem formas de fazer isso gerar muito valor. E aí a gente está aqui, né? Você olha para essa história aqui e fala, pô, como é que eu dou. Que mais que eu posso fazer, né? Quais são os próximos passos que eu posso dar aqui na minha trajetória como Product Manager, nesse contexto em que a inteligência artificial está mudando tudo, né? E aí que entra aqui na Terra, o nosso último passo, né? O passo que a gente deu mais recentemente, que é o curso AI Product Leaders. Na verdade, mais que um curso, é uma comunidade mesmo de Product Managers, profissionais de produto, que estão abraçando e se capacitando em inteligência artificial para se tornarem as próximas lideranças de produto nesse contexto, né? Esse programa aqui ele faz parte do Terra Academy. Ele é a linha de cursos da Terra que tem um formato imersivo, com turmas ao vivo, de curta duração, mais alta carga horária, para quem quer aprender com uma boa velocidade sem abrir mão de qualidade e de profundidade, né? Então eu falo a gente ficar impressionado com uma demonstração dessa aqui em uma hora e pouco. Aqui a gente tem um curso que são mais de 50 horas de carga horária só focado em aplicar a inteligência artificial no mundo de produto digital, tá? Então, são turmas de até 100 pessoas para a gente garantir que a interatividade seja a melhor para todos, para que o networking seja bastante forte, com aulas 2 vezes por semana à noite, tá? Das 7 às 10 da noite. É muito mão na massa, você vai praticar muito com exercícios, vai fazer muita atividade prática durante as aulas, vai ter acesso a tutoriais. Isso que a gente viu, o tutorial gigantesco que o Bruno fez aqui. A gente tem tutoriais de uma série de ferramentas, tanto de AI quanto de automações, e executar projetos, né? Em todos os módulos a gente tem a execução aqui de projetos para sentir que você está conseguindo executar o que você está aprendendo, né? Fora isso, tem uma camada de conexão aqui muito legal que a gente está trazendo algumas das figuras mais interessantes do mercado de IA, não só como professores, mas para fazer encontros todos os meses, exclusivos para quem está nessa comunidade aqui do AI Product Leaders. Para ter uma ideia, agora no final do mês, o primeiro encontro vai ser com o Joe Moura, que é um brasileiro fundador da Crew AI, que é uma das empresas de AI focadas em agentes e sistemas multiagentes já mais escaladas e conhecidas do mercado mundial. O Joe aceitou trocar uma ideia só com os estudantes da Terra e essa comunidade aqui de AI Product Leaders. E tem uma série de gente ainda que a gente vai trazer do Google, NVIDIA, AWS, assim por diante. O Bruno, inclusive, já está convidado para fazer um desses papos aqui. A gente só a gente marcar o papo, Bruno. Conta comigo. Boa. Como é que é a jornada? São 3 módulos. O primeiro módulo é focado em fundamentos de IA generativa para produtos digitais. Então, a gente vai introduzir as temáticas como pipelines de AI, como funcionam as interfaces, APIs, prompt engineering, até entrar na camada de automações e agentes e sistemas multiagentes. Então, todo o básico que você precisa para trabalhar com inteligência artificial como profissional de produto. E aí, os outros 2 módulos são o que compõe a nossa tese aqui do impacto da AI em Product Management, né? O primeiro impacto é o de produtividade, é o foco aqui do que a gente conversou hoje aqui nessa noite, e a gente entra com mais detalhes e com mais mão na massa em cada uma das etapas. AI aplicada a Product Discovery, MVPs e prototipação com inteligência artificial,
IA aplicada ao delivery, IA aplicada à análise de dados. E por último, e o mais interessante, a gente entra no módulo de desenvolvimento de produtos com inteligência artificial, produtos que vão ter inteligência artificial embarcada. Então, isso que a gente viu o exemplo do Miro construindo aqui, a disponibilidade é para todo mundo. Todo mundo está fazendo produto, tem acesso à mesma API da OpenAI ali, do ChatGPT, que o Miro está usando para construir os seus produtos hoje. Então, é uma oportunidade imperdível, mas que muita gente ainda não sabe quais são os caminhos, está tudo muito novo, e a gente ajuda aqui a identificar, né, como é que é o ciclo de gestão de um produto de inteligência artificial, que tipo de modelo você vai escolher, como que você vai definir as métricas, que vão dizer se esse produto está indo na direção certa ou não está, se ele está seguro para ser usado, se ele não está seguro para ser usado. Vamos falar de infraestrutura, custos associados a produtos de inteligência artificial, design de experiências, e a da Miro, para mim, eu falei dos robozinhos navegando ali, para mim é uma das maiores referências nesse assunto hoje. Com experts, gente, muito legais no mercado, ó, Eider Berlink, diretor de produtos e tecnologia do Will Bank, está construindo plataformas lá para todos os times de produto do banco poderem trabalhar com inteligência artificial. A Luísa Sangalli, uma figura conhecida aqui já da Rede da Terra, CPO da Nuvia. O Rafael Cunha, que é Gen AI Product Leader no BCGX, fazendo consultoria e implementando produtos de inteligência artificial em uma série de empresas. O Wilson Tayer, que é nosso CTO aqui na Terra. O Fábio Michelin, UX Lead e AI Innovation Lead no Google. Então, a galera também casca aí do mercado e das principais empresas, com quem você vai poder ter aulas profundas, de 3 horas cada uma, né? Então, ó, o primeiro módulo, fundamentos, introdução a aplicações, como a IA muda o paradigma de desenvolvimento de produtos, pipelines, interfaces, prompt engineering, automações de processos e APIs, agentes e sistemas multiagentes. Módulo 2, você como AI-powered PM, fazendo processo de discovery, MVPs e prototipação com IA, ferramentas low e no code, IA no processo de delivery para otimizar o roadmap, priorização, execução, cultura e maturidade analítica, IA na análise de dados e, por último aqui, o terceiro módulo, ciclo de gestão de produtos, priorização de problemas, design de experiências, ética, compliance, super relevante aqui para quem vai trabalhar com produtos de AI. Otimização de modelos com RAG, Reasoning, Fine-tuning, supervisão humana, infraestrutura, estratégia de produtos de IA e a redefinição das métricas de sucesso. Todo tipo de ferramenta que a gente está vendo decolar no mercado de gestão de produtos com inteligência artificial é coberto, a gente trabalha com elas durante o curso todo. Então, tem Miro AI aqui, tem Lovable, tem Cursor, tem Claude, tem ChatGPT, tem ferramentas específicas para análise de dados como Julius, automações com N8N e assim por diante. Galera muito legal fazendo parte já da primeira turma. A primeira turma começou essa semana, segunda-feira foi a primeira aula. Galera, Group Product Manager, Senior Product Manager, Head de produto, de empresas como iFood, Itaú, PicPay, C&A, Nubank, Webmotors. Uma turma muito, muito legal, muito qualificada. Eu não estou vendo o chat agora, tá, gente? Mas se tiver dúvida surgindo aí, eu já venho para responder. O que que a galera tá dizendo? Ó, teve uma aula só, hein? Só teve uma aula até agora do programa. Esses aqui foram os feedbacks que a gente recebeu e são só alguns que a gente viu. Achei a aula, conteúdo, programas sensacionais. Parabéns para a Terra. A formação prepara as pessoas de produto que trabalharão num futuro não distante. Eu diria até que não é nem futuro, é presente já. Durante a aula, eu já vi utilidade para um problema atual e consegui gerar uma análise para redução de custo. O curso mal começou, já está gerando valor. A estruturação do conteúdo, que até então eu só estudava separadamente, e o networking que já começou a rolar, acho que essa formação vai ser um marco mesmo. As pessoas tiveram uma aula, estou falando desse nível aqui já do conteúdo. Maurício, já te passo a palavra. Inclusive, ó, eu não combinei, tá? Vou avisar já, eu não combinei. O Maurício é aluno dessa turma. E eu vou passar a palavra para ele que eu quero a ajuda dele aqui para falar o que que ele está achando do curso. Se for para criticar, pode criticar também, viu, Maurício? Rapidinho aqui, gente, processo seletivo. A gente seleciona as pessoas que vão participar da turma para garantir que seja o melhor aproveitamento para todos. Você se inscreve, o formulário é super rápido. É gratuita essa primeira inscrição, a gente faz uma avaliação, se precisar a gente marca um papo com você para te conhecer melhor. Agradeço a Miro e a tua participação aqui especialmente. Valeu, Felipe. Foi um prazer. Eu tava lendo o chat agora ali, o pessoal falou:
O plano de saúde tem que estar em dia, que hoje eu vou utilizar. O pessoal bem divertido também. Então, obrigado a todo mundo que participou, que está aqui até agora. E foi, né, de novo, um grande prazer estar com vocês aqui essa noite. Maravilha. Obrigado. Galera, grande abraço. Nos vemos no próximo. Terra AI Lab.